E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje é sobre pH, pOH, equilíbrio químico e a definição ácido-base. A gente vai brincar um pouquinho aqui de corda bamba, cabo de guerra, para a gente desmistificar o equilíbrio químico, tá? Então, primeiro, tem corda para todo mundo. Diferentemente do equilíbrio físico, que é o que vocês estão vendo aí, da garota andando na corda bamba, o equilíbrio químico ele está relacionado à concentração das espécies químicas e também da velocidade dessas espécies em reações reversíveis. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Professor, para que essa corda, esse cabo de guerra aí? Bom, porque ao longo dessa aula vocês irão aprender três definições de ácidos e bases. Então não tem uma disputa, não existe uma disputa quem é o melhor, quem é o pior. Esse cabo de guerra não existe. Então a gente vai ver ao longo aqui da nossa aula. Então, bora lá. Você sabe o que é equilíbrio químico? O equilíbrio químico, diferente daquele equilíbrio na corda bamba ou no slackline, ele está relacionado à quantidade, ou seja, concentração das espécies químicas em determinada reação e também a velocidade que ocorre essa reação. Professor, que reação é essa? Tem que ser, gente, uma reação do tipo reversível. E o que indica uma reação ser reversível? É é, essa setinha, essa dupla seta. Deixa eu riscar aqui para vocês verem. Essa dupla seta que vocês estão vendo aqui indica que a reação ocorre em um sentido, ou seja, A reage com B formando C e D, e acontece também, perdão, no sentido contrário. C reage com D, formando A e B. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de velocidade, tá? Então aqui a reação direta, ou seja, A mais B. A velocidade ela vai diminuindo, diminuindo até o ponto que ela se iguala ao longo do tempo à velocidade da reação inversa. Ou seja, a velocidade das duas reações chega a um determinado momento que é a mesma. Então, é isso que é chamado de equilíbrio químico, tá bom? Então, há uma igualdade. Enquanto no equilíbrio físico, né, que vocês viram lá na, na corda bamba, no slackline, ela tinha que equilibrar o peso, né, utilizando aquela vara para poder caminhar tranquilamente. Aqui, esse equilíbrio se dá em função da velocidade da reação. Então, em um sentido, a velocidade da reação é 1, e no sentido contrário é o mesmo. Olha que coisa. Então, a velocidade aqui, vocês estão vendo, ela vai da reação direta, ela vai diminuindo até que chega a um ponto que a reação inversa ocorre também na mesma velocidade. E nesse ponto que é o equilíbrio. E ele se mantém, se nada abalar esse equilíbrio, ele irá se manter ao longo da reação. O equilíbrio iônico da água é um equilíbrio interessante, um caso particular. A gente já comentou quando falou da questão do pH. Tá? Então, a água ela sofre autoionização. Então, essa autoionização faz com que a água se decomponha, né, em íons H+, e íons OH-. Íons H+, a gente já conhece, né, a gente já viu lá na nossa aula de pH, estão presentes em soluções aquosas, em função da própria autoionização da água, tá bom? Então aqui é uma reação de equilíbrio. Essa água, né, o H2O líquido, ele se decompõe em H+ e OH-, e também pode aqui essas duas espécies reagirem e retornar ao estado de água, né? Formar a água novamente, substância água, H2O. Tá aqui, lembrando, hein? Equilíbrio iônico da água não é esse aqui representado na figura, onde o indivíduo está equilibrando copos com um líquido, tá bom? Então, o equilíbrio é relacionado à velocidade da reação, do processo. Então, pH, pOH e equilíbrio químico. Então, a gente sabe que na água pura estabelece esse equilíbrio. A gente já viu na nossa aula sobre pH, tá? Porque é daí que sai a definição do pH. O pH ele é a medida da concentração desses íons H3O+, certo? Que surgem através do processo de autoionização da água, um processo natural. A água se autoioniza
formando íons H3 ou mais e OH-. Tá? Então, na maioria das soluções aquosas, a gente tem que a concentração de íons H+, é entre 0 e 1 mol por litro. Concentração a gente pode chamar também de quantidade, no caso aqui, né? Com bem aspas, tá bom? Então, a escala de pH foi definida de modo a expressar essas concentrações, concentração de íons H+, através de um operador matemático que é o logaritmo. Esse operador ele foi utilizado para facilitar a interpretação desses dados, tá bom? Então, na água pura, ela é neutra, né? Então, a 25 graus, a gente tem que o pH da água é 7, o pOH também é 7. O pOH, ele é semelhante ao pH, só que em vez de medirmos a concentração, a quantidade de íons H+, vamos medir a concentração, a quantidade de íons OH-, tá bom? Então, soluções ácidas têm um pH menor que 7, isso a gente já viu. E a concentração, a quantidade de íons H+, é superior a 10 a menos 7, certo? Soluções básicas têm um pH maior que 7 e a concentração de íons H+, é inferior a 10 a menos 7, tá bom? Então, aqui em água a gente tem que o pH mais o pOH é igual a 14, isso já é definido, é padrão. E aqui uma escala de pH e pOH. Vocês estão observando que o pOH ácido, o pOH, né? O menor ácido é 14 o valor do pOH, enquanto do pH é 0. As escalas são invertidas, certo? Usualmente utilizamos a escala de pH e não a de pOH, mas é importante que também conheçamos a escala de pOH. Então, pessoal, o Oriente Médio ele é o berço do conhecimento, tá? O berço dos pensadores, de grandes pensadores, principalmente da área da matemática, da alquimia, tanto que o nome alquimia ele vem do árabe. Então, aqui a gente tem o Abu Musa Hayyan e o Abu Bakr Muhammad, foram os dois primeiros a estudar ácidos e bases, compostos ácidos e compostos básicos. Então, a gente tem que dar crédito, sim, não só a ciência que vem da Europa, mas também a ciência que vem do Oriente Médio, da África, da Ásia, da Oceania, de outros polos, das Américas, de outros polos que não a Europa. Então, a Europa, a gente vê muito nos livros que ele é o centro da ciência, mas muitas vezes a ciência chegou lá na Europa por outros meios, com os árabes, com os asiáticos, com os africanos, com o intercâmbio cultural com as Américas. Então a gente tem que ter esse esclarecimento, né? Que fique claro. Então, o Abu Musa Hayyan e o Abu Bakr Muhammad foram os primeiros a estudar ácidos e básicos, compostos ácidos e básicos, tá bom? Então, o que é ácido e o que é base para Arrhenius? Então, eu vou deixar que o próprio Arrhenius diga para vocês o que é ácido e o que é base para ele. Fala Gelanha. Aqui quem fala é Arrhenius. Para mim, ácido é qualquer substância que libera em meio aquoso íons H+. Base é qualquer substância que libera em meio aquoso íons OH-. Expliquei a eles, Professor John. Então, obrigado, Arrhenius, pela belíssima palavra. Eu sei que o Arrhenius ele não é brasileiro, então ele não é um falante de português. Ele tentou aí explicar para nós a sua definição de ácido e base. Então, ele pediu para eu complementar ou tentar explicar, né, para quem não entendeu o que ele falou. Então, para ele, ácidos liberam apenas íons H+, ou íons H3 ou mais, como cátion. Então, no meio aquoso, né, ele vai liberar íons H+, os ácidos. Já as bases, ou álcalis, liberam apenas íons OH-, como ânion. Então, ácido mais base vai formar sal e água lá na definição de Arrhenius. Agora, a definição dele tem um problema. Ela é ela é limitada exclusivamente a soluções aquosas. Então, essa limitação acaba complicando um pouco o emprego desta definição. Porém, é uma das mais empregadas, mais utilizadas, certo? Então, pessoal, a gente tem agora a definição do Bronsted e do Lowry, tá bom? Aqui vou pedir que o Lowry explique
o que é ácido e o que é base para ele e também para o Bronsted, tá? Og episodal, EU-zooler og riejuntamente, independentemente como Bronsted definimos acido e-base. Acido definise como qualquer substancia que do protons. A-base será qualquer substancia que receba protons. Fala aí, professor John. Obrigado, Lowry. Então, o Bronsted e o Lowry, eles não trabalharam juntos, tá? Então, como o próprio Lowry falou, eles trabalharam independentemente e chegaram à mesma teoria. Tanto que a teoria leva o nome dos dois, de Bronsted e Lowry, certo? Então, para Bronsted e Lowry, ácidos são doadores, espécies que doam íons H+, e bases são recebedores ou receptoras de íons H+. Então, não precisa ter o OH-. Então, aí está a diferença entre a principal diferença entre a definição de Bronsted e Lowry para a definição de Arrhenius, certo? Então, não precisa ter OH-. Existem também substâncias anfóteras que podem se comportar como ácido, ora doando íons H+, ora recebendo íons H+, dependendo da situação. Então, Bronsted e Lowry eles também trazem um conceito de par conjugado ácido-base. Então, aqui eu tenho uma espécie HA reagindo com água. Essa espécie é uma espécie ácida. O que ela vai fazer? Ela vai doar esse H aqui, que é o hidrogênio, para a água. Então, a água nessa reação aqui é a base. Ela vai receber esse H+. E quem é o par conjugado, então? Quem é o par conjugado desse ácido HA? O par conjugado dele é esse aqui, é essa base. É o A-, certo? É o íon A-. E quem é o par conjugado da base H2O? É o H3O+, essa espécie aqui, H3O+. Então, conseguiram sacar? Bronsted e Lowry, ácido doador de H+, base receptor ou recebedor de H+. Não precisa ter o OH-, como dizia lá o Arrhenius. A última definição é... Então, vamos para a última definição, que é a de Lewis. Pedi que Lewis compartilhe aí conosco a sua definição, por favor. Oi iusu Lewis e para mimocido e qualquer especie composta receba par de elétrons. Base qualquer especie química composta de par de elétrons. Minha teoria muito diferente. Explica-me o professor John. Então, a teoria de Lewis, ela diz que ácidos são receptores de par de elétrons. Bases são doadores de par de elétrons. Ela é mais ampla, ácidos e bases de Lewis, ela tem uma definição mais geral do que Arrhenius e Bronsted e Lowry. Porque o ácido e base de Lewis não precisa ter necessariamente o H+, o próton. Então, aí que está o cabo de guerra. Professor, qual é a definição correta? Então, se a gente for ver, aí está lá, ó, Bronsted e Lowry, um cabo de guerra com Arrhenius e Lewis. Então, afinal, qual é a teoria mais adequada? Cada uma das teorias é capaz de responder determinados problemas na química. Logo, uma teoria não exclui a possibilidade, não exclui a existência da outra. Então, aqui a gente tem esse diagrama mostrando que a de Lewis vem para ampliar, mas não excluir as demais teorias. Ela vem apenas para ampliar, para atender as demais áreas, demais problemas que a química possa ter com ácidos e bases, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje chegou por aqui, né? Estamos chegando ao fim. Contamos hoje com a participação do Bronsted, do Lowry, do Arrhenius e do Lewis, trazendo as definições deles de ácido e base. Então, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar. É isso aí.